O que você faria se tivesse apenas 15 segundos para mudar o rumo do Brasil e acabar de fato com o sistema? Ao longo de toda a história brasileira, pouquíssimas pessoas tiveram a coragem de expor de fato o que a maioria da população não vê acontecendo bem debaixo dos olhos. E pior, expor de fato toda a sujeira que acontece no sistema. E assim, como você já deve saber, fazer isso muitas vezes é um caminho sem volta, onde essas pessoas se tornam inimigas do Estado e no final acabam sendo apagadas pelo próprio sistema. Mas no final da década de 80, um homem que estava bem à frente do seu tempo decidiu entrar na política para mostrar exatamente o que era o Brasil, onde com apenas o poder da sua voz, Enéas Ferreira Carneiro fez o seu nome ficar marcado na história do Brasil e construiu um legado que jamais será esquecido, sendo conhecido como o gênio que desafiou o sistema. Durante a história da política brasileira, muitas pessoas de várias áreas apareceram para se candidatar a cargos de alto escalão na política, desde empresários, ativistas e até mesmo professores. Só que no caso do Enéas já era bem diferente, porque antes dele entrar na política, ele era um médico muito respeitado e com um histórico impressionante. Só para você ter uma noção, a sua carreira na medicina começou lá para os seus 20 anos de idade, na Escola de Saúde do Exército no Rio de Janeiro, onde ele se destacou como aluno mais inteligente da sua turma e o terceiro sargento auxiliar de anestesia formado em 1959. Enéas ficou 8 anos no exército e durante todo esse tempo ele prestou serviço no Hospital Central, auxiliando médicos em mais de 5.000 operações de anestesia. A sua contribuição foi tão grande que ele recebeu a medalha Marechal Hermes, que é a medalha mais importante no meio acadêmico das Forças Armadas. Em 65, ele se formou como médico na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio. Em 69, ele se especializou em cardiologia na Santa Casa da Misericórdia no Rio de Janeiro. Além disso, Enéas também concluiu seu mestrado como cardiologista na Universidade Federal do Estado em 1975. E uma coisa era fato, o Enéas sempre foi o aluno mais inteligente de todas as turmas que ele passou. Mas o que realmente trouxe para ele toda essa notoriedade para sua carreira foi a publicação do livro O Eletrocardiograma em 1977. Esse livro, escrito por ele, se tornou uma grande referência nacional, uma obra de consulta obrigatória nas escolas de medicina. O Enéas sempre foi um homem muito estudioso e tudo isso começou lá na sua infância, onde ele nasceu no dia 5 de novembro de 1938 em Rio Branco, no Acre. A região onde ele morava era muito humilde e aos 9 anos de idade o seu pai acabou falecendo. E com essa perda, Enéas precisou começar a trabalhar ainda criança para tentar sobreviver com a sua mãe. A situação era tão difícil que o Enéas chegou a ter somente café e farinha para se alimentar. Eu nunca vou esquecer. E uma lembrança negativa? Fome no início da vida logo que meu pai morreu, eu fiquei órfão. Tomando café com farinha era muito difícil. Naquela época, ele sabia muito bem que a única opção para ele conseguir mudar de vida seria sendo uma pessoa estudiosa. E toda essa bagagem foi extremamente importante para o que iria acontecer no seu futuro. O ano é 1989 e após 21 anos no regime militar, acontece a primeira eleição direta para presidente no sistema democrático, onde 22 candidatos participaram para tentar alcançar o cargo mais poderoso da América Latina. Entre alguns candidatos, tínhamos alguns nomes, como Fernando Collor, Lula e, claro, ele, o Dr. Enéas. Mas como que um médico formado em cardiologia simplesmente largou a sua profissão e foi parar na eleição presidencial do nada? E bom, na real isso não aconteceu do nada, porque o Enéas sempre foi muito interessado pela política. Quando era mais novo, ele entrou em contato com os textos do filósofo alemão Engels e se tornou um grande entusiasta do socialismo. E segundo as suas próprias palavras, o Enéas ele sonhava com o Brasil se tornando a União Soviética que cresceu durante o período da Guerra Fria. Mas com o passar do tempo ele acabou mudando de opinião e deixou de ser socialista. Qual é a ideologia do senhor? O senhor é um socialista? Não, senhor. Se o diálogo estivesse ocorrendo há 30 anos atrás, a resposta seria sim. Há 30 anos atrás, ledor que eu era dos textos de Engels, né, que se encaixam na formação filosófica que tive, por minha própria conta. Eu não sou formado em filosofia, eu nunca disse isso. Eu, naquela época, era um entusiasta da tese socialista. Eu estou falando da palavra socialismo no sentido científico, né, com a acepção legítima. Ou seja, o Estado detém os bens de produção, né? Sim. E é dono. Eu teria defendido essa tese.
Porque O que o senhor é hoje? eu sonhava com aquela União Soviética que emergia no pós-guerra. Mas a experiência, como diz Stuart Mill, a prova de um pudim é comê-lo. Quer dizer, a experiência mostrou que se o Estado toma conta de tudo, desaparece a competição e uma vez satisfeitas as necessidades básicas, quer dizer, moradia e habitação, comida, a sociedade entra em letargia e não desenvolve. Isso já é notório. Então eu não sou socialista. E com o fim da ditadura militar, a indignação de Enéas com a política brasileira e as condições do país naquele momento eram muito grandes. Então, no mesmo ano das eleições, ele foi lá e largou a medicina para fundar o seu próprio partido, conhecido como PRONA, que era o Partido de Reedificação da Ordem Nacional, e se lançou à presidência da República. Naquele momento, o Enéas ainda era um completamente desconhecido, mas com apenas 15 segundos no horário eleitoral gratuito e o seu bordão, "Meu nome é Enéas", ele ficou marcado na história do Brasil. Meu nome é Enéas 56! Sua barba, seus óculos grandes, seu tom de voz alta e a sua comunicação, que era excelente, acabou destacando Enéas entre os outros candidatos que basicamente tinham ali discursos prontos. E mesmo chegando novo na política, naquela eleição ele recebeu mais de 360 mil votos e ficou em 12º lugar, que era um marco histórico para um novato na eleição. Mas afinal de contas, como que o Enéas conseguiu atrair tantos votos assim com pouquíssimo tempo de televisão e uma grande concorrência? Bom, a resposta para isso é muito simples. Naquela eleição, os dois favoritos eram o Collor e o Lula. O Collor, ele era afiliado do PRN, que é o atual partido Agir, e o Lula, como sempre, era o candidato do PT. Naquela época, o Collor defendia uma reforma liberal com a abertura da economia brasileira e combate à corrupção. Enquanto isso, Lula ele vinha do lado oposto, buscando construir uma sociedade mais igualitária e ajudar os sindicatos trabalhistas. E essas pautas, por mais que fossem há 40 anos atrás, todo mundo já estava cansado de escutar sobre elas. Só que as propostas criadas pelo Enéas eram totalmente diferentes dos outros candidatos. Enéas promovia um Estado forte e nacionalista, que pudesse interferir quando necessário para corrigir as desigualdades sociais e econômicas do país. Ele era contra ao neoliberalismo e as privatizações, que ele consideravam como negociatas para beneficiar uma minoria privilegiada, enquanto a maioria da população sofria cada vez mais, onde a sua presença na eleição ficou marcada como a voz da mudança. Além disso, Enéas era totalmente conservador, defendia os valores cristãos e principalmente a qualidade da educação, fora que a sua presença em programas de televisão durante a corrida eleitoral fizeram as pessoas conhecerem ainda mais sobre quem era aquele cara barbudo que tinha algumas ideias que eram muito disruptivas para a época. E mesmo com o Collor sendo eleito no segundo turno contra o Lula com 53% dos votos, o Enéas ele conseguiu criar uma base muito forte para a próxima eleição. Então chegou 94, o ano que o Brasil foi tetra, e infelizmente acabou perdendo Ayrton Senna, simplesmente a maior lenda do automobilismo, em um trágico acidente. No cenário político, o país passava por um momento crucial. O processo de estabilização econômica começou com a criação do Plano Real, que Enéas era totalmente contra, chamando de plano irreal e dólar fantasiado. Enquanto isso, o Collor, que era para ser o presidente candidato à reeleição, ficou apenas 2 anos no cargo, após ter sofrido o primeiro impeachment da história do Brasil. Sendo assim, agora o maior concorrente de Enéas estava bem de fora da corrida eleitoral. Só que ao invés do Fernando Collor, dessa vez tínhamos um outro Fernando, que era o Fernando Henrique Cardoso, o FHC, que era o principal candidato à presidência. Naquele ano, a participação de Enéas no horário eleitoral gratuito aumentou para 1 minuto e 17 segundos. Seu tempo de televisão aumentou 5 vezes mais, e agora Enéas podia explorar suas ideias com muito mais clareza para a população. Sua participação nos programas de televisão também aumentaram, com ele aparecendo no Roda Viva e também no Jô Soares, que era o maior programa de entrevistas daquela época. Sua popularidade aumentou cada vez mais, e com essas aparições, isso foi muito impactante. Nos debates presidenciais, Enéas ainda enfatizou a necessidade de um Estado forte para garantir o desenvolvimento e a proteção dos interesses nacionais. Enéas também começou a defender uma suposta ruptura com o sistema financeiro internacional e a dívida externa do Brasil, que na época era de
150 bilhões de dólares. Isso através de um calote para que o Brasil pudesse pagar primeiro as suas obrigações dentro do país. Como resultado, no primeiro turno das eleições, Enéas recebeu mais de 4 milhões de votos, tendo 3 milhões de votos a mais do que em 1989, e ele ficou em terceiro lugar na frente de políticos muito experientes. Naquela eleição, quem ganhou foi o FHC, com 54% dos votos. Mesmo assim, esse foi o ponto mais alto da carreira política de Enéas, e o sonho da presidência estava cada vez mais próximo. E com isso chegamos em 98, o ano que Enéas tinha a sua maior chance de ganhar as eleições para presidente do Brasil. Naquele ano ele estava muito mais famoso e estava em alta, com todos sabendo sobre os seus princípios como candidato, tendo um poder de influência ainda maior. Só que nem tudo são flores, porque houve um problema. Lembra que eu te falei no começo do vídeo que quando você bate de frente com o sistema, ele sempre vai tentar te derrubar? Pois é, foi isso que aconteceu lá em 98. Naquela eleição, o tempo de Enéas na propaganda eleitoral caiu de 1 minuto e 17 segundos para apenas 35 segundos. Isso era mais do que ele tinha na sua primeira eleição, só que o seu poder de fala agora era menor, e agora ele estava sendo silenciado no principal meio de comunicação do Brasil na época, que no caso era a televisão. Uma estratégia para virar o jogo e pegar mais votos, o Enéas trouxe novas propostas ainda mais agressivas para o seu discurso, principalmente sobre a criação de uma economia autônoma, valorizando as riquezas naturais do país e indo contra o que ele via como ameaças externas à soberania do Brasil. Só que apenas uma fala conseguiu acabar com toda a sua reputação na corrida presidencial, e é quase impossível acreditar de fato que isso aconteceu. Durante o período eleitoral, Enéas começou a defender abertamente sobre a ampliação do poder militar brasileiro e a construção de uma bomba atômica. Sou o único candidato a presidente que tem coragem de dizer que o Brasil precisa construir a bomba atômica. Só 5 países no mundo têm o monopólio do poder nuclear, impondo aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, como os Estados Unidos fizeram com o Japão em 1945. Essa ideia não era tão ruim, até porque hoje em dia não existem mais guerras como antigamente, justamente porque os países que são os maiores do mundo possuem armas nucleares, e isso é utilizado como influência para evitar conflitos mundiais. Só que naquela época, a mídia fez questão de pegar essa proposta do Enéas e taxar ele como louco, e o seu nome passou a ser o candidato da bomba atômica. E com tudo isso, nas urnas, o resultado foi péssimo. Enéas recebeu apenas 1,4 milhões de votos, quase 3 milhões a menos do que na última eleição, e acabou ficando em quarto lugar. Esse momento foi a queda trágica do Enéas, mas ele decidiu que ele não iria parar por aí. Quando aconteceu a virada para o ano 2000, o Enéas ele tinha um plano: se candidatar à presidência de São Paulo para comandar a cidade mais importante da América Latina e voltar para a corrida presidencial em 2002. Só que a questão da bomba atômica continuou voltando atrás dele como se fosse um fantasma. O senhor, me lembro muito bem, aplicava ou defendia a criação da bomba atômica no Brasil. Eu sou diferente. Eu acho que o esporte é o melhor caminho para nós criarmos a fraternidade, e nós temos o caminho mais curto para afastarmos a juventude e a infância da droga, da violência e da criminalidade. Essa mesma reputação criada em 98 acabou impactando diretamente nos 3% dos votos que ele recebeu em São Paulo. E mesmo assim, ainda em 2022, Enéas foi lá e conseguiu fazer o inimaginável. Ele conseguiu se candidatar a deputado federal pela cidade de São Paulo e foi eleito com mais de 1,5 milhão de votos. 4 anos depois do seu mandato, Enéas ainda tinha um sonho de ser presidente, só que agora o problema não era mais o sistema, mas sim a sua saúde. Porque no início de 2006, o Enéas foi diagnosticado com leucemia mieloide aguda e teve que passar pelo tratamento de quimioterapia. Com isso, ele acabou desistindo da corrida presidencial e decidiu tentar se reeleger como deputado federal. Durante o período eleitoral, o Enéas acabou tirando a sua barba, que era sua marca como figura pública, só que ele foi inteligente o suficiente para adaptar o seu bordão no melhor estilo Enéas. Sou deputado federal, com barba ou sem barba,
Meu nome é Enéas. E no final de tudo isso, ele acabou conseguindo se reeleger e ser protagonista em momentos importantes, como a reforma da Previdência e também a reforma tributária, trazendo grandes mudanças econômicas e sociais que era o seu objetivo, e principalmente ir contra o socialismo estrutural. Infelizmente, a saúde de Enéas continuou piorando e muito, até que no dia 6 de maio de 2007, ele acabou falecendo aos 68 anos lá na sua casa no Rio de Janeiro, depois de decidir não ir para o hospital e interromper o seu tratamento. O legado que o Dr. Enéas deixou para o Brasil se tornou ainda maior conforme os anos foram passando. Ele virou um verdadeiro símbolo do conservadorismo. Mesmo com a sua inteligência, Enéas não teve as oportunidades de mostrar de fato como que o Brasil ele poderia ser diferente. Todos os problemas que acontecem hoje, como educação pública de péssima qualidade, sexualização, pautas progressistas, já eram criticadas por ele na sua época. Enéas foi chamado de nazista e fascista pela mídia, mas na realidade era um homem bem à frente do seu tempo que o Brasil não estava preparado para ter. E mesmo em meio a tantas polêmicas, Enéas foi um gênio que foi lá e desafiou o sistema. Quando o assunto é bater de frente com o sistema e com o Estado, existe um outro homem que conseguiu fazer isso e o seu nome é Daniel Fraga. Então assista também esse vídeo que tá passando aqui no card, onde você vai conhecer a sua história e descobrir como que ele conseguiu quebrar o Estado apenas utilizando o poder das suas opiniões aqui no YouTube. Quando eles te perguntarem onde você aprendeu isso, é só dizer que segue o Reinvestidor.